isso. Aí já começa a sacanear. Mas, Janaína, aumentou a incidência ou o diagnóstico, o acesso ao diagnóstico? É difícil falar se veio primeiro o ovo ou a galinha, né? Mas de qualquer forma, Bacana. atualmente muito mais se fala sobre TDAH, então provavelmente muitas pessoas se identificam muito com os sintomas. Então, em termos de números, a gente vai ter que avaliar dentro de pesquisas e até se esses diagnósticos são bem feitos, né? Uma coisa é a gente dizer que tem alguns sintomas, outra coisa é a pessoa ter TDAH. Mas o que realmente aconteceu é maior informação, maior divulgação, e isso antes ficava muito a critério só das crianças, né? Então achava-se que passava. Porque, na verdade, o TDAH, ele só chama muita atenção, principalmente das pessoas que são hiperativas. Aquele menino que não para, aquele inquieto. Então, você vai conversar com as pessoas mais velhas, você sempre vai ver, nossa, tem bicho carpinteiro, ele não parava quieto. É o que mais chama atenção. Mas existe o desatento. Então, aquela menininha na escola que fica paradinha, que às vezes tem uma dificuldade com nota, mas ela não perturba muito a escola, então ela não é muito chamada atenção. Então, mais os hiperativos. E o que acontece com a hiperatividade no adulto? Ela deixa de existir, a física, a motora, ela vai diminuindo. Primeiro porque o moleque vai tomando tanta pancada, fica quieto, fica quieto, fica quieto, que ele Eu sei vai, como é que é. que ele Você vai era se assim? Não, segurando. você chama me enchendo aqui. Ah, tá. Brincadeira. Que ele vai se controlando, né? E aí, quando adulto, a pessoa vai tendo um maior controle sobre essa hiperatividade motora, só que aí ela fica no mental. Então, é onde há hiperatividade mental, cada hora pensando em uma coisa, e é uma dificuldade de conseguir colocar foco, que a gente vai falar sobre isso. Então, no adulto, a gente percebe mais. Quando ele começa a ter sintomas que prejudicam na vida diária. Já a criança, você consegue perceber muito essa parte motora física e isso chama atenção. Mas tanto a desatenção para a criança, quanto a desatenção para o adulto, e tanto a hiperatividade na criança, quanto às vezes o próprio adulto hiperativo, tudo isso às vezes permeia. Então, existem sintomas que são mais aguçados na infância e que com o adulto vai deixando de ser. Por quê? Porque o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ninguém pega TDAH. Eu não tive um estresse e virei TDAH. Por exemplo, um transtorno do estresse pós-traumático, um quadro depressivo, um trauma. Você pode estar indo beleza até seus 30 anos e de repente aconteceu uma coisa muito grave e você teve uma dificuldade de lidar com aquilo, que a gente fala de resiliência, e aí a partir daí você passou a ter um transtorno, que pode ser um quadro depressivo, que pode ser um transtorno de ansiedade. Existem quadros também de esquizofrenia, tem hebefrenia, então a pessoa pode ter um surto psicótico. Então são transtornos que podem acontecer. Já o TDAH não. A pessoa tem que ter nascido com TDAH. Eu não posso vir de boa até meus 40 anos e, de repente, eu passei a ter os sintomas que eu não os tinha quando criança. O que acontece é que o adulto, quando ele percebe que tem, ele vai fazendo uma retrospectiva e ele vai ver que muita coisa era explicada na sua infância, na sua adolescência. Então, até com o adulto, quando a gente tem os pais vivos, a gente faz entrevista com eles. Por quê? Porque o diagnóstico anterior, ele é fundamental para poder explicar. Certo. E é genético? Ele é hereditário. É. Para vocês terem ideia, foram feitas pesquisas de um estudo longitudinal com gêmeos univitelinos, quer dizer, são gêmeos que nasceram, são gêmeos idênticos, né? Então tem o mesmo DNA. E foram acompanhados esses gêmeos que foram criados de forma separada. Então não teve essa coisa do vicariante. Porque, quer dizer, uns pais desorganizados, por comportamento e por observação, quer dizer, vicariante, os filhos passam a ser desorganizados também. Alguns sim, outros não, mas depois pode ser modificado. Então, quando você não tem essa parte do comportamento, onde é aprendido na mesma família, você pode separar esses gêmeos e foram feitos estudos com eles separados. 72% dos gêmeos tinham as mesmas características, o mesmo diagnóstico, tudo. Então, quer dizer, o quanto que isso já é hereditário mesmo. E os pais é muito comum, mas assim, a herdabilidade é imensa de todos os transtornos mentais de uma maneira geral, mas principalmente do TDAH, que filhos de pais com TDAH, a chance dos filhos serem muito maior. Quais são os principais sintomas? Porque aqui a gente fala muito de perda de foco. Falar de Ah, mim, eu tenho muito perda Eu de acho. foco. Não, fala de você. O que, porque eu Eu acho sou uma que. pessoa muito bem Não, sério, certa. sério. Não, sério. Ó, não, eu abro várias janelas na cabeça. Às vezes a pessoa tá falando comigo assim, eu já começo a pensar em outra coisa. Se a pessoa for muito prolixa, for falando demais numa conversa, aí eu parece que eu começo a fazer assim, ó.
olhando para o outro lado. E aí, de repente, eu tenho que voltar como se estivesse puxando. Eu acho que esse é o meu principal questão. Não é? É, Acho que de quem observa de fora. desorganizado. Não, mas aí não sei se é comportamental. Enfim. Sim, Esse é o que ela tem. Mas o que são os principais sintomas? Esse meu encaixaria num desses sintomas? Tá, então vamos lá. O termo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o livro foi utilizado no DSM-5, que é um manual onde descreve os transtornos mentais. E ele, para mim, para grandes pesquisadores, né? Quem sou eu perto de grandes pesquisadores, no sentido de que é um nome inadequado. Não há um déficit, que déficit a gente sempre fica com a ideia de que é menor. Né? Não é isso. O que há é uma instabilidade do foco, uma instabilidade do como eu consigo gerenciar a minha atenção. Então, por isso que às vezes muitos pais ou pessoas falam assim, nossa, mas quando eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, ou que eu estou trabalhando, eu consigo fazer aquilo muito bem. Então, o TDAH não está ligado a um déficit cognitivo, não está ligado a um QI mais baixo. O que acontece é que às vezes essas pessoas não conseguem, o que é muito comum, alcançar aquilo que elas poderiam. Então, eles se sentem, às vezes, muito frustrados. E essa frustração vem por quê? Porque eu sei fazer, eu me sinto capaz, mas na hora que eu vou executar, eu não tenho a habilidade necessária para chegar no início, meio e fim dos projetos ao qual eu me estabeleço. Isso para as pessoas adultas, né? Então, o que acontece? Agora, existe TDAH com déficit cognitivo? Aí a gente vai falando de comorbidades, tá? Eu estou falando do TDAH que não tem, é uma pessoa que tem um funcionamento cognitivo no sentido de capacidade de aprendizagem, memória preservada, as atenções preservadas, mas o que elas têm é uma dificuldade de regular. Então, por exemplo, eu estou atento em alguma coisa, e aí, de repente, faz um barulho. Quem não tem TDAH vai ouvir o barulho e vai deixar ele como secundário. Eu não vou prestar atenção no barulho. Quem é TDAH vai ouvir o barulho, nisso aqui ele vai prestar atenção naquele barulho e aí ele vai falar, um barulho de louça. Uai, mas tem louça aqui do lado, que estranho. Será que é um restaurante? O que eles estão vendendo no restaurante? E aquilo já vai puxando um assunto no outro. Não é porque ele não é inteligente. Não é porque ele não é inteligente e ele não está prestando. Não, é porque ele teve uma dificuldade de fazer essa ideia de figura e fundo e pensar, isso agora é completamente irrelevante, o que eu tenho que focar no meu trabalho. E aí que tá. Muitas pessoas com TDAH gostam de fazer, fala assim, mas quando tem um prazo, vamos supor, tenho que entregar o trabalho dia 5. Quando é meia-noite do dia 4, eu faço. Por quê? E faz bem. O que acontece? Eles começam a ter a ideia da ideia de que aquilo ali tem um prazo. Então, eu não posso me distrair. E aí ele liga o modo que a gente chama de hiperfoco na atenção, porque ele se vê como um perigo. Então, num perigo iminente, do tipo, se eu sou responsável, tenho que entregar o meu trabalho, eu tenho que puxar toda a minha ação. Então, o cérebro, ele pega, faz uma sobrecarga e aí ele vai e executa aquele trabalho. Só que o que acontece? A longo prazo, né, isso sendo repetido, até médio prazo também, isso, se você fazer toda uma força para fazer um trabalho que se tivesse feito antes com planejamento, com organização, faria de uma forma muito mais leve, aí a coisa funciona. Então, o adulto, o que vai acontecer? Ele vai ficando desgastado, ele vai ficando cansado, aí ele entra num quadro de estresse, e por isso que é muito comum, quadro de comorbidade, onde há TDAH, ou quadro depressivo, ou transtorno de ansiedade, ou às vezes baixa autoestima, por conta desse gerenciamento. A pessoa fala, não é assim, eu fui fazer o trabalho e não consegui. Não, eu consegui, ficou bom? Ficou, mas se eu tivesse feito antes, teria ficado muito melhor. Aí pronto. Mas todo mundo gostou, eu sei, mas eu acho que poderia ter sido melhor. E aí, muitos vão abrindo abas, igual o computador, onde tem várias abas. Então, ele vai abrindo uma aba, aí ele começa a pesquisar, vamos supor, a pessoa trabalha com abelha. Abelha, aí vem a abelha rainha. Aí ele abre, deixa eu ver a abelha rainha. Aí começa, então, já, ainda mais quando é um assunto que a pessoa gosta, ela vai entrando em vários. Quando for, ela perdeu o foco aí, mais uma vez, sobre esse gerenciamento de que eu preciso me organizar para terminar aquele trabalho. E ela não é uma pessoa preguiçosa. Que às vezes é isso que os outros acham que é uma dificuldade de caráter, que são dificuldades de valores. E não. É porque a pessoa foi abrindo tanta aba, no final ela não sabe para onde que ela vai voltar. Isso a gente chama de memória operacional. É uma função cognitiva, das funções cognitivas, aonde no cérebro, no lobo frontal, há esses, como se fossem gerenciadores. E ali tem um defeito. É isso que a gente tem que entender. Não é que a pessoa quer, não é. Agora, tem gente, que não entrega nada porque é um preguiçoso.
Não tem TDAH nenhum e não faz nada. Massa. Né? E aí, sim, aí você sabe. O importante é você discernir quando há o preguiçoso ou o irresponsável, né? Porque muita gente aproveita, tem TDAH, senta no TDAH e dorme. Não. Eu me atraso no TDAH, mas se você tem alguém que te avise, se você tem uma Alexa que desperta, se você tem alguém que te gerencia e você continua chegando atrasado, você é um irresponsável ou você é uma pessoa leviana. A diferença é, agora eu não sabia que eu tinha TDAH, eu não sei quais são os recursos que eu utilizo para o tratamento, por isso que eu acho tão importante a gente fazer um trabalho adequado para quem tem TDAH, para a gente dar as técnicas certas para o que ela precisa. Agora a pergunta é, se eu não utilizo a técnica certa, se eu não sei qual que é a técnica certa, se eu não sei se eu tenho TDAH, como é que eu vou consertar isso? Aí eu vou achar que isso é um defeito meu, entende? Olha,